Deixa eu só me achar aqui. Apresentação. Janela. Qual que é essa daqui? Acho que é essa daqui. Só deu um probleminha aqui. Tá, vocês estão vendo lá, mas tem alguma coisa errada aqui. Para mim apareceu e sumiu, hein? É o que está acontecendo aqui, meio estranho. Tá, deixa eu Beleza. apresentar de novo. Vamos lá. Isso. Agora eu diminuo aqui. Diminuo aqui também. E... Lá. Está invertido esse negócio aqui, mas tudo bem. Aqui. Foi, né? Aham, para mim está aparecendo. Sim. Estão vendo o apontador laser aqui também, né? Aham. Tá bom, então vamos lá. Vamos começar então. Tá? É pouca coisa, né? É mais um papo geral aqui sobre os assuntos da disciplina. Bom, a gente tem que começar pelo começo, né? Inteligência artificial, machine learning e deep learning, né? Essa figura aqui mostra mais ou menos, né, como as coisas se encaixam, né? Deep learning está dentro de machine learning, que por sua vez está dentro de uma coisa maior chamada inteligência artificial, né? Então é bom esclarecer alguns termos aí de maneira mais genérica, né? A inteligência artificial começou a aparecer lá pelos anos 50, né? Bem nos primórdios da computação mesmo. Por falar nisso, hoje é o dia de Ada Lovelace, né? A primeira programadora que existiu na história da computação, né? Bom, a ideia de inteligência artificial é que lá nos anos 50, naquele momento a ideia naquele momento era como integrar algum tipo de inteligência em um programa a partir da codificação de um conjunto de regras extraídas por experts humanos, né? Não necessariamente nos anos 50, foi um pouco mais depois, né? 60 e 70, né? E isso que se chamava paradigma simbólico, né? Porque se baseava no conhecimento das pessoas, né? Dos humanos, e tinha todo um processo de extração de conhecimento, de representação de conhecimento, para que depois se pudesse colocar isso em código, né? Num sistema que se dizia mais ou menos inteligente, né? Inclusive, naquela época, apareceu duas linguagens de programação, né? Uma na década dos anos 1960, que foi o Lisp. List Processing alguma coisa, né? Um processador de listas, e o Prolog, que foi muito famoso. Apareceu na década de 70 e até os anos 2000 ele existia. Eu cheguei a aprender Prolog também quando fiz especialização, né? Então, essas duas linguagens eram o que tinha, na época, mais próximo do que se poderia dizer de inteligente ou de inteligência artificial, né? E naquela época, né, nos anos 50, 60 e 70, né, a IA era muito modesta, né? Era nada mais do que um esforço para automatizar alguma tarefa intelectual que normalmente era desenvolvida, né, por humanos. Então, isso que se chamava, assim, de maneira muito shallow, né, muito superficial, né, o que se fazia naquela época. Mas rapidamente se percebeu que a IA era inadequada para tratar realmente problemas do mundo real, né, muito inadequada, porque os problemas do mundo real normalmente são mal definidos, né? Você não consegue transformar um problema
numa equação ou qualquer coisa assim que é mais bem definida, né? E principalmente porque no mundo real a gente trabalha muito com dados não estruturados, por exemplo, voz, texto, e assim por diante, né? Então, todo esse tipo de dados não eram tratáveis pelos métodos que existiam anteriormente. E foi por aí que o machine learning, né, o aprendizado de máquina, surgiu, né, basicamente de uma área, uma disciplina, que se chamava reconhecimento de padrões, que tem, por sua vez, um forte embasamento matemático, né? E, basicamente, machine learning tinha a intenção de dar aos computadores, né, às máquinas, alguma habilidade para aprender sem ser explicitamente programado, porque até então só usava-se aquilo que era previamente programado, que você tinha codificado de algum jeito, né? Então, os computadores eram incapazes de aprender, né? Então, foi então que surgiu esse novo paradigma, né? Chamado paradigma, que vai vir a substituir o paradigma simbólico, que era o machine learning, né? Como eu falei anteriormente, nessa figura aqui está uma coisa dentro da outra, né? E bem difícil de você ver as fronteiras de uma com a outra, que é o que realmente acontece na realidade, né? Não é assim tão simples, né? Bom, e a ideia é que machine learning, né, seja um método para você fazer com que as máquinas, né, os programas, aprendam alguma coisa sem serem programados. E deep learning, por sua vez, surgiu mais recentemente, né? De maneira assim bem simplificada e até meio incompleta, né? É uma rede neural sofisticada, mais sofisticada do que o normal, que é capaz de aprender dados, né, em diferentes níveis de abstração ou de representação, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente, né? Quando a gente fala de sistemas inteligentes, a primeira coisa que aparece na cabeça de alguém aqui é como você vai saber se é inteligente uma máquina, né? E aí que entra em cena o Alan Turing, né? Que ele criou um teste chamado teste de Turing, né? Foi publicado em 1950, que era o seguinte: se você só pode dizer que uma máquina tem inteligência, né, se uma outra pessoa, né, o interrogador, não conseguir detectar que quem está respondendo é uma pessoa, humano, ou é uma máquina. Então, nesse caso, se ele não conseguir detectar, significa que a máquina é tão inteligente quanto o humano, né? Então, é isso que era lá em 1950. Hoje as coisas parecem que inverteram, né? Toda vez que você vai responder um caption, né, esse daqui, você humano tem que convencer o computador de que você é uma pessoa real e não computador. É uma coisa meio estranha, né? A propósito, né, quem assistiu o filme do Alan Turing, lá, o Jogo da Imitação, filme muito bom, né? Conta a história do Alan Turing, né? É muito interessante mesmo, tá? Quem tiver interesse. Ainda falando do Alan Turing, né? Ele também ponderou naquela época, né? Já lá em 1950, né? Que computadores de uso geral, vamos dizer assim, não especializados, seriam incapazes de aprender e ter originalidade, quer dizer, criar alguma coisa nova, não conhecida, né? Veja só, isso foi lá em 1950, né, que ele disse isso, e isso permaneceu real, né, permaneceu correto até praticamente os dias de hoje, né? É óbvio que isso aí foi há 70 anos atrás, mas de lá para cá, a tecnologia e a computação evoluíram muito, né? E dentro de certos limites, pode-se dizer que a afirmação do Turing não é lá totalmente verdadeira, né? Comparando lá no passado, 70 anos atrás e agora, né? E o aprendizado de máquina, eu acho que comentei, ele nasceu lá pelos anos 70, mais ou menos, portanto, já faz uns 30 anos atrás, né? E veio a mudar esse paradigma vigente aí, né, que eu mencionei antes, onde o conhecimento era, vamos dizer assim, hard-coded, né? O conhecimento ele estava fixo na programação, né? Então os sistemas não tinham nenhuma capacidade de generalização ou de aprendizado, né? Isso é o paradigma clássico, né? Tinha regras e dados e gerava respostas.
Hoje, o machine learning, né, ele usa muitos dados, né, e, digamos, respostas para situações desses dados aqui, e gera regras que são genéricas, que explicam a relação entre os dados e as respostas, né? Então, um sistema de machine learning, ele é treinado em vez de ser programado, diferentemente do que era antigamente, tá? Como eu falei, efetivamente o machine learning nasceu há 30 anos atrás, mais ou menos, né? E foi fortemente, evoluiu fortemente devido à disponibilidade de capacidade computacional e o crescimento da internet, né? Com a disponibilidade de muitos dados, né? Para se fazer experimentos e etc, né? Então, esses dois fatores aqui foram fundamentais para a evolução do machine learning e, por sua vez, da inteligência artificial, né? Para a gente não fazer muita confusão, machine learning usa muitos conceitos de matemática e de estatística, mas ele é diferente, né? Machine learning lida com dados de grande volume e grande complexidade, que não são muito passíveis de serem tratados por métodos estatísticos, né? Análise bayesiana tradicional. Então, dados podem ser, por exemplo, milhões de imagens ou milhões de linhas de texto, né? E por aí se vai, né? Dados bastante complexos que não necessariamente a gente consegue lidar com métodos estatísticos, né? Também machine learning é uma disciplina que tem embasamento matemático, sim, tá? Mas muito menos do que estatística, embora esses conceitos sejam importantes e aqui na disciplina também vai ser usada alguma coisa, né? De fato, né, a característica talvez mais marcante de machine learning é que é uma ferramenta, vamos dizer assim, orientada a problemas do mundo real, né? E prova-se a sua adequabilidade de maneira muito mais, vamos dizer assim, empírica, né, experimental, do que do ponto de vista teórico. Ainda continuando com esse desenho que eu fiz lá atrás, né, resgatando aquela figura que estava lá atrás, os elementos de um sistema de machine learning são os dados de entrada, né, exemplos do que se esperaria na saída para aqueles dados de entrada, né, e também uma coisa muito importante, que é uma maneira de medir se o algoritmo que está ali dentro está fazendo uma tarefa adequada. Quer dizer, você quer, de alguma maneira, avaliar a distância entre o que o algoritmo está te dizendo e o que é esperado no mundo real, tá? Isso daqui é o que a gente chama de a função de loss, que eu vou falar um pouco mais daqui para frente, né? E esse aprendizado aqui ocorre de que maneira? Através desse feedback, né, que essa medida dá para o sistema, né, e ela vai ajustando o algoritmo adequadamente para que a gente tenha uma qualidade cada vez maior. Essa é a essência, né, a essência de aprendizado, né? Então, vocês vejam que aqui a gente já tem o primeiro passo, machine learning, está aqui, machine learning. E deep learning também é learning, né? Também é aprendizado. Por isso que esse ponto aqui é fundamental para a compreensão disso tudo que a gente está falando, tá? Ainda um pouquinho mais disso daqui, né? Um sistema de machine learning, ele transforma dados de entrada em alguma coisa, em saídas com algum significado, por isso que a gente chama de regras, de maneira geral. Então, em outras palavras, ele faz uma transformação, tá? Isso daqui é uma outra palavra-chave, transformação, tá? Então, ele transforma dados de entrada, né, em saídas que têm algum significado, ou representações dos dados de entrada de uma outra forma. Aqui também tem mais uma palavra-chave, né, que vai ser útil para nós, né? Representações são meios ou diferentes maneiras de representar ou codificar dados. Então, machine learning nada mais faz do que isso. Pegar dados de entrada, fazer uma transformação e representar
isso de uma outra maneira. Isso também é especialmente verdadeiro para Deep Learning, tá? Que é que eu vou mostrar na sequência, né? Mas falando em Deep Learning, né, nos últimos tempos, a gente tem visto aí que é uma palavra, é um termo de moda, né, da moda, né? Assim como outras, como é que fala? Buzzwords, né? Por exemplo, machine learning, data mining, data science, mesmo IA, né? É muito comum hoje em dia, se ouve muito, não só no meio acadêmico, como também no meio empresarial, né? Vocês podem ver na internet aí, toda empresa que se julga assim, uma empresa de alta tecnologia, tem que ter um cientista de dados ou uma inteligência artificial para atender chamadas eletrônicas, ou qualquer coisa assim, né? Parece ser assim uma necessidade de aparecer, não que seja necessário efetivamente, né? Bom, é fato, né, que a gente tem visto avanços muito grandes nessa área aqui, né, que envolve as engenharias e tudo mais, né? Por exemplo, carros autônomos, né? Já é uma realidade hoje em dia, talvez não para andar aqui no Brasil, mas já são uma realidade, né? Assistentes virtuais como a Alexia e outros aí, né? Eles conseguem entender o que a gente está pedindo e dar essa informação, né? Eu acho que isso daqui já é um passo muito grande para como é que eu vou dizer assim, um assistente mais do que estático, né? Se em algum momento a gente tiver um robô doméstico que tem essa mesma capacidade de compreender o que a gente quer, ele, além de responder, ele vai fazer alguma coisa que possa ser útil para nós, né? E também robôs aí autônomos para várias outras finalidades, finalidade militar ou etc, né? Porém, né, isso aqui são só coisas que existem hoje em dia, mas ainda estão um pouco distantes da nossa realidade do dia a dia, né? E existe muito ruído nesse sinal, né? Essa é uma maneira para quem é da área de engenharia eletrônica, né, entende o que eu quero dizer com ruído no sinal, né? Porque a realidade, de fato, ela não acompanha a ficção científica que a gente vê em filmes aí como AI, esse daqui foi muito bom esse filme também, e o Eu, Robô, né? Está bem longe disso daí, né? Por falando nisso, eu coloquei esse livro aqui, 1984, de George Orwell. Ele escreveu esse livro em 1950, mais ou menos, bastante tempo atrás. E aqui ele já previa o quê? O Big Brother, que está aqui escrito aqui, né? Que é aquilo que a gente vê na televisão, né? E hoje nós estamos vivendo no Big Brother, né? Porque qualquer coisa que você faça no celular, a Google está sabendo. Qualquer coisa que você faça usando o GPS, alguém está sabendo. Então a nossa vida está sendo vigiada o tempo inteiro, né? Por instrumentos, equipamentos, etc, né? Então você está sendo rastreado, você não tem mais privacidade, só se você morar no meio do mato, sem eletrônica nenhuma. Bom, ainda falando aqui de representações, que eu falei um pouquinho atrás aqui, né? Em transformação e representações, aqui a gente pega novamente esse gancho, tá? Para falar de representações de dados, tá? Para ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer, segue aqui um exemplo bem simples, bem trivial, né? Imagine esses dados aqui mostrados no primeiro gráfico, são entendidos como uma representação de, sei lá, de um sistema, de um processo, alguma coisa assim, né? Tem um eixo X e um eixo Y, a variável Y em função de X, e tem pontinhos pretos e brancos que significam duas categorias ou duas classes de instâncias aqui, né? De maneira bem simplificada. E a gente tem a necessidade de dividir em dois grupos isso daqui. Por exemplo, poderia fazer isso daqui, né? Uma equação que passe aqui por esses pontos e a gente consegue dividir. Mas a gente poderia fazer uma coisa um pouco mais simples, né? Essa equação aqui envolveria uma reta e um coeficiente angular, né? A gente poderia fazer de uma outra maneira. Por exemplo, se a gente pegar e traçar aqui um sistema de coordenadas diferente e fizer essa transformação, a gente tem a mesma representação de uma maneira diferente. Isso daqui o que é? A mesma representação daquilo lá, mas de maneira um pouquinho diferente, uma transformação de coordenadas. É uma coisa bem singela, bem simples, mas de tal maneira que a gente possa agora extrair um conhecimento disso daqui de maneira mais fácil. Por exemplo, a gente pode dizer que os pontos brancos
são todos aqueles onde x é menor que zero, e os pontos pretos é onde x é maior que zero. Simples assim. Em outras palavras, a gente extraiu esse conhecimento aqui, tá, a partir de uma transformação dos dados de entrada. Tá, é muito simples isso daqui, tá? Como eu falei, trivial, né? Agora, imagine se a gente estivesse falando de algo que não é bidimensional, mas fosse n-dimensional, tivesse dezenas ou centenas ou milhares de dimensões diferentes. É impossível da gente visualizar, né? Só através de procedimentos matemáticos que a gente consegue fazer essas transformações de maneira adequada, né? E essas transformações, elas fazem com que os dados de entrada sejam mais adequados para tarefas específicas, tá? E eu quero dizer que tipo de tarefas. Por exemplo, classificação, que foi feito aqui, né? Nós estamos classificando em duas classes, a classe preta e branca, através de um conhecimento aqui, de uma regra que foi obtida, né? Também tem regressão, translação, detecção de anomalia, agrupamentos e assim por diante. Muitas dessas tarefas aqui são feitas, muitas não, essas tarefas todas aqui são tarefas de machine learning, tá? Mas algumas delas podem ser realizadas, fisicamente falando, né, realizadas no sentido de implementadas, através de métodos de deep learning. Podem ser realizadas com métodos de deep learning. Não quer dizer que tem que ser feitos, né? Machine learning é muito amplo. Tem vários outros métodos computacionais, etc., né, que realizam essas funções de classificação, regressão, anomalia, etc., etc. Mas, como eu falei, repetindo, algumas dessas tarefas aqui podem ser realizadas com métodos de deep learning, tá? Ainda falando de representações que são feitas, diferentes representações a partir de dados, né? Nesse exemplo anterior, o novo sistema de coordenadas foi feito manualmente, né? E num sistema de aprendizado, machine learning aqui, essa transformação ela é buscada num espaço de possíveis soluções. O sistema vai tentando várias alternativas, mas é uma busca guiada, não é uma busca aleatória. Então, isso que é a essência do aprendizado, né? Essa busca inteligente, né, que é feita pelo machine learning, tá? Então, o feedback que o método tem, né, para direcionar essa busca nesse espaço das possíveis soluções é dado pelo número de pontos que foram corretamente classificados aqui, no caso desse problema aqui de classificação, tá? Quantos que eles estão do lado direito, classificados como pontos positivos, e quantos estão do lado esquerdo, classificados como pontos branquinhos ali, ou negativos, né? Então, essa é a métrica, né, que dá a qualidade dessa classificação. Então, de maneira resumida, machine learning, né, ou o aprendizado de maneira geral, é uma busca, né, nesse espaço de busca, mas uma busca não aleatória, uma busca direcionada, uma busca inteligente, né, para melhores representações para um dado problema. Então, novamente, a gente está usando a mesma terminologia citada anteriormente, aprender representações, né? E o deep learning, né? Quando a gente fala, como foi falado anteriormente, né, deep learning é uma área que fica dentro de machine learning, cuja ênfase é aprender camadas de representações cada vez mais significativas. Isso daqui é muito importante compreender o que é isso daqui. Camadas de representações sucessivamente mais significativas, não necessariamente mais complexas, né? E essas representações são aprendidas pelos modelos, né, de redes neurais, que a gente vai ver ao longo da disciplina aqui. Ainda falando das camadas sucessivas de representações de problema, o número de camadas que são usadas pela modelagem dos dados é chamada profundidade do modelo. Hoje em dia, as redes convolucionais bem complexas têm centenas, às vezes milhares, né, de níveis de profundidade.
são muito, 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 muito grandes, né? E a ideia, como a própria rede neural ela é inspirada nos modelos dos neurônios biológicos, né? No entanto, a Deep Learning não são modelos inspirados no cérebro, né? São bem diferentes. Aqui um outro exemplo um pouco mais visual, né? Por exemplo, você tem a imagem da letra aqui, de uma letra, ou melhor, desse número aqui, do número 4, né? Então, são mostradas, imagine que cada camada daqui é uma parte da rede neural, né? Uma maneira de transformar esses dados aqui em alguma coisa. Então, numa segunda camada aqui, eu tenho essa transformação de uma outra maneira. Eu consigo ver outro tipo de representações. Por exemplo, aqui é a mesma entrada meio desfocada, aqui com as bordas ampliadas, aqui só com alguns pontos importantes e assim por diante. Aí, numa segunda transformação, vai ficando cada vez mais abstrato, difícil de dizer, e mais abstrato ainda, né? Para que, na última camada, essa daqui, que é uma camada especial, ela é diferente das camadas anteriores. As camadas anteriores são chamadas camadas de convolução, né? Convolucionais. Elas fazem representações cada vez mais abstratas dos dados de entrada. E a última camada, essa daqui, é uma camada chamada camada densa, ela é normalmente o classificador. Para esse caso em particular, nós estamos falando de um problema de classificação. Classificando o quê? Estamos classificando essa imagem de entrada como um número. No caso aqui, ele vai pegar essas informações aqui e gerar a única saída aqui, uma única saída, que é o 4. Em outras palavras, essa imagem de entrada ela é transformada em várias representações e aqui na saída um classificador vai pegar esses dados aqui e decidir qual dos 10 dígitos aqui aquele sinal de entrada representa, né? Então, um mapeamento através de sucessivas transformações. É exatamente isso aqui que faz as redes neurais convolucionais, tá? Um outro exemplo aqui, né? Mais em alto nível, né? Por exemplo, uma imagem de uma pessoa, ele vai fazer várias representações de baixo nível, de nível médio, de nível alto, que não importa para nós o que seja isso daí, e aqui na última camada, que é o classificador, né? Ele vai dizer, olha, é o fulano de tal, né? Uma dentre N possibilidades. Aqui um outro exemplo, né? Por exemplo, pega os pixels de uma imagem, lembrando que uma imagem colorida, ela não é apenas uma matriz XY, é uma matriz XYZ, porque ela tem 3 camadas, pelo menos, né? R, G e B. Então, isso se repete para todas as camadas. Então, na primeira camada, por exemplo, ela extrairia informação de bordas da imagem, uma segunda camada, partes de objetos, uma terceira camada, objetos variantes do mesmo objeto, e assim por diante, né? Então, seriam as várias representações, né? As várias transformações que causam essas representações dos dados de entrada. Bom, mas para que serve como é que funciona cada camada de uma rede Deep Learning, né? Cada camada ela realiza transformações nos dados de sua entrada através de operações matemáticas bastante complexas, que são o que a gente chama de convoluções, né? Isso vai ser tratado um pouquinho mais para frente, né? Mas o importante é que você saiba que ele faz uma operação matemática, né? Com os dados da camada anterior, né? E passa para frente uma nova informação, uma nova representação, né? E a especificação do que exatamente cada camada faz está armazenada nos pesos que estão armazenados nessas camadas, tá? Os pesos também são chamados parâmetros do modelo, tá? Então, uma rede, ela tem vários pesos, né? Cada peso é uma conexão. Cada camada tem vários neurônios, cada neurônio tem várias conexões. Então, o conjunto de pesos, né, é o que dá essa capacidade da rede convolucional de transformar uma informação de entrada, por exemplo, uma imagem, em uma informação na saída, né, uma transformação, tal que ela possa ser classificada adequadamente, né,
E a parte mais complicada é o treinamento, né? É fazer com que a rede aprenda os pesos adequados para que dê a saída adequada que a gente quer, né? E é a parte mais custosa computacionalmente, né? Aqui eu mostrei só para vocês terem uma ideia, né? Algumas redes aí já bem antigas, né? Algumas delas bem antigas, né? A AlexNet foi a primeira rede importante que apareceu. Ela tinha apenas 8 camadas e 61 vezes 10 a sexta parâmetros, né? Então, 10 a sexta é milhões, né? Então, 61 milhões de parâmetros. VGG 16, que é uma rede bem grande, né? Assim como a VGG 19 também é bem grande. Ela tinha 16 camadas principais, 138 milhões de parâmetros e assim por diante. Veja, nós estamos falando em milhões de parâmetros. Milhões de parâmetros que precisam ser ajustados a cada interação. Por isso que o treinamento de redes de Deep Learning é muito complexo e é muito custoso computacionalmente. Tá? É muito grande o espaço de busca que tem que ser ajustado. Né? Isso aí são as redes, todas elas aqui são já bem, essas daqui são bem antigas, né? Essa aqui já é mais recente, Inception e SqueezeNet, né? Vocês vejam o seguinte, olha aqui, até um certo tempo elas cresceram de tamanho e agora estão diminuindo, porque estão ficando mais eficientes, na verdade, né? Mesmo assim, ainda são milhões de parâmetros, né? É algo difícil de se treinar, né? E custa tempo e custa esforço computacional, tá? Mas mais para frente vocês vão ter uma disciplina, desculpa, uma aula lá, numa das aulas lá, acho que vai ser eu que vou falar sobre algumas arquiteturas aí de redes neurais de Deep Learning, tá? Ainda voltando à questão do treinamento dos modelos, né? Como eu falei aqui anteriormente, a quantidade de parâmetros a serem treinadas é muito grande, né? E como é que se ajusta isso daí, né? Primeiro é necessário, como eu falei já no outro slide, uma maneira de você medir o quanto que uma saída está longe daquilo que se esperava, né? Como assim longe do que se esperava? Por exemplo, você coloca uma imagem na entrada e espera que na saída ele diz qual é a classe. Ah, esse daqui é um cachorro ou é um gato, tá? Então você tem que colocar a imagem e ele vai dar uma resposta. E a resposta que ele vai dar, você tem que medir, entre aspas, a distância entre o que foi dado pela rede e o que você esperava que acontecesse, né? Isso é o processo de treinamento. E essa distância é a medida, a função de loss, ou medida de perda, né? Eu prefiro usar o loss, né? Medida de perda, né? Então você tem lá a entrada aqui, né? O conjunto de pesos, as várias transformações, e você faz a predição, a classificação. E compara com o que de fato deveria acontecer e calcula o score, né? Quer dizer, o quanto que está certo ou o quanto que está errado, né? E esse score aqui é utilizado no próximo passo, que está aqui. Se o score é ruim, quer dizer, está errando bastante, um outro módulo aqui de otimização, ele vai mudar os pesos, né, dessa rede, na verdade nos dois níveis aqui, né, tanto da saída quanto das camadas intermediárias. Ele vai ajustando os pesos de tal maneira que essa função de loss vai tendendo levemente a diminuir. Então, isso aqui é repetido muitas e muitas e muitas e muitas vezes, né? Por isso que a gente precisa ter uma quantidade de dados de entrada bastante significativa, né? E utiliza-se um algoritmo chamado de backpropagation, né? Que ele vai ajustar primeiro os pesos da última camada, e depois da camada anterior, depois da anterior, e assim por diante, através de uma retropropagação dos pesos, né? Ou do ajuste. Então, é uma coisa que é cíclica, né? Ela é repetitiva e precisa de várias interações para ir melhorando os resultados, né? E isso se não passar do ponto, vamos dizer assim, né? É aqui que fica talvez mais claro, né? Até que ponto, né, ele tem que ser treinado, o modelo de Deep Learning. Quando a gente fala modelo, antes que dê equívoco, né? O modelo é uma rede neural convolucional. Bom, inicialmente, todos os pesos da rede são ajustados de maneira aleatória, totalmente aleatória, né?
E a cada loop, que a gente chama de época, todos os exemplos do treinamento, né, de treinamento, são apresentados na entrada, né, os dados são propagados pela rede toda e as predições são obtidas na saída. Quer dizer, passa-se pela rede e ela vai dizer se é um problema de classificação, é da classe A, B ou C, né? E aí o algoritmo de backpropagation, né, usa a função de loss, né? Ele acertou sei lá, de 100 casos, ele acertou 20. Então, o score é 20 sobre 100, né, 0,2. E com base nisso, ele vai fazendo pequenos ajustes nos pesos de toda a rede, né? E repete o ciclo, supondo que aqueles ajustes tenham sido no sentido de melhorar a saída. Se não foi no sentido de melhorar a saída, ele piorou, ele tem que ajustar em outro sentido. Mas isso aí é responsabilidade do algoritmo, né, de retropropagação. Ele que vai ajustar esses pesos de maneira adequada, né? E vai fazendo isso até que a saída atinja aquilo que você espera. Então, nesse momento, a rede aprendeu com os dados. Mas tem um detalhe muito importante, né? Em geral, a gente tem 3 conjuntos de dados: o conjunto de validação, o conjunto de treinamento e o conjunto de teste, tá? O conjunto de treinamento, o próprio nome diz, é aquilo que você vai colocar na entrada da rede, para que ele se propague pela rede, gere uma resposta na saída, que vai ser comparado com a entrada, né? Com o que deveria ser, desculpe, né? Isso daqui é o que vai fazer vai ser utilizado no cálculo da função de loss para que ele possa retropropagar. Mas também tem um outro conjunto chamado de validação, que é um conjunto que não é utilizado no conjunto junto com o treinamento. Ele é só para o treinamento. Então, você treina aqui e imediatamente testa aqui. Conjunto de validação. Normalmente é um conjunto pequeno, para ver se ele está conseguindo generalizar. Porque se ele começa a diminuir demais aqui o loss, pode ser bom, mas se ele começa a diminuir também o loss aqui no de validação, e em certo ponto ele inverte aqui e começa a aumentar, significa que você passou do ponto, teve um sobretreinamento. Então ele não está mais com capacidade de extrapolação, ele apenas decorou as saídas, né? Isso tudo antes de você passar para o teste, né? Então isso aqui é durante o treinamento. Aqui nesse desenho ao lado aqui, dá para a gente perceber. Imagine que a tarefa aqui era encontrar uma equação que dividisse, aqui no plano, né, uma reta, né, que dividisse esses pontos aqui em 2 classes, ou 2 categorias, né? Então, numa primeira tentativa lá, ela está bem ruinzinha, né? Porque ainda tenho vários pontos azuis e vermelhos misturados aqui. Vamos supor que ele foi treinando e chegou num ponto que fez essa parábola aqui. Então, ele conseguiu juntar a maioria dos vermelhos aqui de um lado e a maioria dos azuis do outro lado, embora ainda tenha alguns pontos errados, tá? Mas esse é o ideal. Se você continuar treinando, o que vai acontecer? A rede vai tentar se ajustar ainda mais, né? E, eventualmente, ele consegue uma classificação de 100%. Isso é ótimo? Não, não é ótimo, porque ele ficou sobretreinado para o conjunto de validação, tá? Desculpa, para o conjunto de treinamento, né? Perdão, para o conjunto de treinamento. Então, ele decorou tudo para o conjunto de treinamento. E no momento que eu for utilizar essa rede para um outro conjunto de dados de teste, por exemplo, ele não vai conseguir resultado bom. Então, o momento de parar era aqui mesmo, né? Então, isso é realmente um problema complexo ao fazer o treinamento de um modelo, né? Não necessariamente só de rede neural, mas qualquer método de treinamento para machine learning de maneira geral, né? É você saber o momento de parar o treinamento, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente com mais detalhes, tá bom? Bom, e se Deep Learning foi inventado aí há bastante tempo atrás, né? Por exemplo, em 89 foi quando já tinha o algoritmo de backpropagação, né? E redes neurais convolucionais já existiam, né?
89, 90, 91, 92, 93, 2003, 2013, 34 anos atrás já existia isso. Em 97 já existia LSTM, já existia esse algoritmo aqui. Embora, nessa época aqui, a capacidade computacional era ridícula quando comparada a hoje, né? Então, por que demorou tanto? Uma das razões eu acabei de falar, né? Porque Deep Learning e outras tecnologias similares só começaram a levantar voo aí a partir de 2012, mais ou menos. É a disponibilidade de hardware para processar essas coisas todas. Como mostrei lá atrás, aqui, olha aqui, as redes que se usam hoje em dia são de milhões de parâmetros, milhões, e você tem que ajustar isso aí a cada passada, né, de um dado pela rede. E isso tem que ser feito muitas e muitas vezes. Então, o custo computacional é muito alto mesmo, né? E por isso que Deep Learning só começou a evoluir mesmo no momento que a gente começou a ter disponibilidade de hardware de alta capacidade de processamento, né? E isso eu estou falando não só de CPU, né, que isso aí era utilizado mais antigamente, né? Mas principalmente a disponibilidade de GPUs, né, que são processadores massivamente paralelos. Além disso, de nada adianta a gente ter um hardware poderoso se a gente também não tiver dados em quantidade, né, para, digamos assim, ser o combustível para você treinar essas redes e esses modelos complexos, né? E mais do que isso também, não adianta você ter dados e hardware se não tiver métodos algorítmicos avançados, né? Quer dizer, softwares que permitam você fazer esse treinamento de uma maneira mais automatizada possível, né? Tá aqui, então. Então, Deep Learning só evoluiu por causa desses 3 fatores aqui ao mesmo tempo. Só para ter uma ideia aqui, isso daqui acho que foi lá do laboratório nosso, lá, né? Quando a primeira GPU que apareceu por lá foi em 99, bastante tempo atrás. Era uma GeForce 256, que era placa de vídeo mesmo, né? Aí, em 2017, nós começamos a conseguir as placas Titan XP, né, 12 GB. Hoje nós temos lá, acho que uma meia dúzia, mais ou menos, no laboratório. E no 2020 já surgiu a 3090 Ti, agora 2020, nós estamos em 23, surgiu a 4090, se não me engano, já existe, com 48 GB de RAM. Aqui tem outras que apareceram também, e agora, até onde me consta, a GPU mais poderosa que tem comercial, né, é a NVIDIA A100, 80 GB de memória, né? E em breve nós vamos receber uma máquina lá no laboratório que tem 3 dessas daqui, 3 GPUs dessas daqui. E não é só isso também. Essas tecnologias aqui, elas evoluíram tanto que elas já começaram a ser migrar para plataformas bastante simples, plataformas embarcadas. Por exemplo, tem a Coral Edge TPU, ela é tamanho de um pendrive, mais ou menos assim. Você pluga na USB e você tem uma espécie de uma GPU ali para aplicações embarcadas. Assim como tem por exemplo, o Jetson Nano, né? É uma placa parecida com o Raspberry Pi, que tem uma GPU bastante poderosa ali dentro também. Então, isso é uma outra coisa chamada... Bom, até então, a gente tinha o chamado IoT, né? Internet das Coisas, e hoje em dia a gente está migrando para o AIoT, né? Inteligência Artificial das coisas, né? Inteligência Artificial das coisas, né? Essa é a ideia. É você jogar para sistemas embarcados assim, um método computacional, por exemplo, uma rede de deep learning, qualquer coisa assim, que já vai processar o dado ou o sinal lá na borda, né? Isso é uma tendência atual. Bom, quase chegando no fim, né? Então eu estava falando de hardware, software, né? Teve muitas evoluções aí, digamos assim,
que apoiaram o desenvolvimento de redes Deep Learning, né? Funções de ativação, novas funções de ativação, métodos de você inicializar os pesos da rede, em vez de ser de maneira aleatória. Isso daqui é feito através de Transfer Learning, que é um assunto também que a gente vai ver mais para frente. Métodos de otimização e várias maneiras de você fazer normalização, enfim, ajuste de parâmetros de maneira geral, né? Foram muito bem-vindos, né? Além do que, tem várias plataformas aí que ajudam todo o desenvolvimento, além do próprio Python, né? Que foi uma revolução aí na área de computação, né? Pelo menos nessa área. Tem outros pacotes de software que dão o suporte necessário, por exemplo, o TensorFlow, né? O próprio CUDA da NVIDIA, né? E assim por diante, né? O Keras também, muito utilizado, né? Enfim, vários sistemas de software que permitem para o desenvolvedor uma vida mais fácil no que diz respeito aí a treinamento desses modelos complexos, né? E, finalmente, né, dados, né? Lembrando lá que nossas engrenagens aqui atrás era software, dados e hardware, né? E dados é o que mais tem hoje em dia, né? Hoje em dia nós estamos sendo inundados, né, pela quantidade de dados disponíveis em todos os lugares aí, né? A quantidade de dados, a origem dos dados é muito grande, né? Dependendo do que você quer, o que está interessado, você vai ter uma quantidade gigantesca, né? Por exemplo, imagens, né? Bing, Flickr, vídeos, YouTube, e aí vai, né? O próprio Kaggle, né, um site muito importante, né? Ele começou do nada e hoje tem uma importância gigantesca nessa área aqui, que além de ser um site que apresenta desafios, né, muito interessantes para toda a área de machine learning de maneira geral, né, eles também disponibilizam agora muitos dados, né, e muito código pronto, né. Então dá para se partir dali para fazer vários trabalhos interessantes, né. Além disso, dado, eu mostrei lá atrás para vocês, não lembro qual é o slide, vamos ver aqui se eu lembro qual que é o slide. Cadê? Opa, onde é que está? Sumiu. Acho que não está aqui, não. Acho que é em outra apresentação. Desculpa, era uma capa de revista da The Economist, uma revista americana da área de economia, que mostrava assim, as plataformas de petróleo, né? E dizia assim que petróleo não é mais uma riqueza importante, né? A riqueza mais importante hoje em dia são dados. Dados. Quem tem dados tem conhecimento. Quem tem conhecimento faz o que precisa fazer, né? E por isso que cada vez mais se está dando importância aos dados, não apenas o que se faz com os dados, tá? E por isso, para quem é da área acadêmica, né, sabe que, por exemplo, o I3E, a Springer, a Mendeley, são editoras muito importantes, né, na área científica, e eles publicam vários e vários periódicos, né, e cada vez mais eles estão dando importância a dados, simplesmente a dados, né? Alguém cria um dataset importante, interessante, ele publica as informações do dataset, não necessariamente publica métodos que se usa, né, com aquele dataset. Então, além desses sites aqui, que você encontra muita informação sobre dados, né, dados específicos, né, existem periódicos que são só para divulgação de dados, né, por exemplo, Scientific Data, eu acho que é da Springer, se não me engano. Tem várias outras revistas também, né? Então, são artigos curtos que divulgam dados específicos, né? E, além disso, tem outras iniciativas também, por exemplo, os Dataverses, né? É uma criação da Harvard,
e hoje já se proliferou para o mundo inteiro, que no Brasil deve ter vários, né? É como se fosse um repositório de dados específicos, né, de alguma área, e eles são todos interligados entre si, né? E lá no nosso laboratório também, a gente acabou ao longo do tempo criando vários datasets. Não está muito bem organizado, né? Tem alguns lá, não estão todos, né? A maioria de imagens ou de vídeos, né? E também tem outros tipos de dados lá que a gente usou no passado, né? Todos eles estão ligados de alguma maneira a alguma publicação ou a algum trabalho que foi feito por alunos lá, né? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês aí nessa parte introdutória, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Perguntas? Não. Tá tranquilo, só queria agradecer, professor, muito obrigada. Ok, então devolvo a palavra aí pro chefe aí, André. Eu vou só parar a gravação aqui, cara, então. Tá. Mas se alguém tiver alguma pergunta aí,